Olá, futuro ator ou atriz identidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Caso não me conheça, eu sou Matheus Noronha, o mentor artístico e diretor teatral, criador da metodologia Teatro Identidade. E hoje eu vim trazer mais uma experiência teórico-prática do Teatro Identidade, né? Sempre com atividades para que a gente possa aprender como é que se faz, não só na teoria, mas também nessas atividades, exercícios na prática. E de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado por questões de meu caderno. É uma belezura, né, esse caderno? Eu também acho. É, porque eu não quero deixar de lembrar de nada que eu tenha que avisar pra vocês, né? Mas, primeiro aviso já é: pegue seu caderno também. Porque eu quero que você anote, lembrando que quando a gente anota, a gente aprende melhor, né, aquilo que está sendo dito. Então, peço que vocês anotem, peço que também anotem dúvidas que possam surgir ao longo dessa aula, porque vai ter oportunidade, tanto pelos comentários aqui, né, de eu responder, tirar suas dúvidas por meio dos comentários desse vídeo do YouTube, quanto também no grupo do WhatsApp. Eu sempre vou dizer por lá momentos em que eu vou abrir o grupo para que vocês possam comentar, dar sugestões e principalmente tirar as dúvidas de vocês. Eu não quero que vocês cheguem a fazer atividade com dúvida de algum comando, tá certo? E ao longo da aula de hoje eu vou falar sobre várias coisas relacionadas à energia, principalmente essa energia emocional da personagem, né? Já que aqui vai ser um guia prático sobre a energia cênica, né? Sobre essa energia da personagem e principalmente eu vou tentar mostrar como é que você consegue expressar não só o que a personagem sente de dentro, né, para vir para fora, mas também como transitar entre essas diferentes energias, entre essas diferentes emoções de acordo com os diferentes estímulos, enfim. E no final também quero falar sobre uma novidade muito boa. Então vamos lá. Vamos aqui de uma vez, vamos começar. Eu já quero começar perguntando como que você está. Como é que você está se sentindo agora? Não só pela autopercepção, que é algo muito importante para os atores e para as atrizes, mas eu quero saber como você está se sentindo agora, de uma forma que você pare e perceba o seu corpo. Você está tensionando alguma parte do seu corpo? Está tensionado? Você está tranquila, está leve, está relaxada na cadeira, na cama, em pé, que quer que seja. Está fazendo outra coisa, outra atividade e nem prestou atenção como é que você estava no automático. Enfim, eu quero saber como é que a gente está, né? Porque essa autopercepção é muito importante para qualquer momento cênico, né? A gente perceber como é que nosso corpo está em cena, mas para além da expressão, como é que o corpo tá, você está sentindo seu corpo em cena, é muito importante. E é por isso que eu queria começar com vocês com uma meditação guiada. Vamos lá. Todas as vezes, com os meus atores e atrizes do Teatro Identidade, eu sempre faço meditações guiadas. Por quê? Não só é comprovado, né, que te traz, tem uma tendência a te trazer para o momento presente. Não vou falar te traz, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade. E é por isso que a gente tem que ir praticando. Mas a ideia é que te traga para o momento presente, te traga a viver aqui o agora, assim como você tem que viver isso nos palcos, né? E eu quero que você faça isso também porque eu quero que você comece a visualizar algumas coisinhas, tá certo? Então se acomoda, se você estiver deitado, deitada, só ver se não tem nada muito tensionado, né? O ideal se estiver deitado é deitar com a barriga para cima, os braços estirados ao longo do corpo, pernas também estiradas e vai me ouvindo, né? Se você estiver sentado, sentada, a mesma coisa. Tenta se colocar na cadeira de uma forma que você sinta que não tem nada tensionado, que você possa relaxar e só prestar atenção nos meus comandos, né? E se tiver em pé, por favor, só nesse instantinho, se puder fazer outra coisa, é, deixar de fazer o que você está fazendo para prestar atenção seria ótimo, tá? Mas eu entendo também, e como essa aula fica gravada, você pode repetir depois. Inclusive, recomendo que você repita várias vezes, né? E enquanto você se acomoda, gente, uma coisa que eu preciso só comentar rapidamente. Eu falei que eu estaria com essa luz aqui, ó, né, colorida de volta. Pois é, parece que eu me enganei, porque o prazo para chegar eu pedi a luz, para que, né, eu tivesse um fundo colorido e tal.
Não que eu não goste dessa luz, eu acho bem teatral, porque ela é ainda bem amarela. Mas é aquela coisa, queria, né, um contorninho aqui bonitinho, colorido e tal. Mas não estaremos tendo, tá? Porque o prazo era para chegar quinta-feira. Aí quando deu sexta-feira, falou que era a próxima quinta. Então, torcer para que pelo menos chegue na próxima quinta-feira e o próximo vídeo tenha pelo menos essa luz colorida, tá? Para ficar bem bonito. Então, vamos lá? Se acomodou? Tá direitinho aí? Na cadeira, na cama, o que quer que seja? Então, eu vou pedir que nesse instante você feche os olhos e comece a respirar profundamente. Essa respiração profunda, ela é mais lenta e ela também toma um tempinho no meio dela para você segurar o ar. Então você inspira, segura um tempinho o ar, depois expira. Eu peço que você faça isso algumas vezes, prestando atenção no caminho que o ar faz no corpo, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai. Preste atenção também nos movimentos que seu corpo faz durante essa meditação ao respirar. Qual é o movimento do tórax quando o ar entra, qual é o movimento do tórax quando o ar sai. Então continua se percebendo, continua respirando, prestando atenção no aqui e no agora do seu corpo e da sua respiração. E em um dado momento, eu quero que você passe agora a visualizar uma energia que ela inicia ali na região atrás do seu umbigo. É como se fosse uma pequena energia, uma pequena força que você percebe que já existe ali. Qual a cor que você visualiza? Ela tem um formato específico? Qual a frequência que ela pulsa? Caso seja uma pulsação, como é que ela se comporta? Eu peço que você visualize essa energia, que você a veja dentro de si. Uma vez que você tenha definido, uma vez que você tenha observado como ela começa então a se expandir dentro do seu corpo. Ela vai crescendo e vai se expandindo e vai tomando forma em todo o seu corpo. Aquela energia que era bem pequenininha, ela começa a se expandir pelos seus membros. Ela desce pelas pernas, ela sobe pelo tronco, ela preenche seus braços, preenche a sua cabeça e ela vai preenchendo todo o seu corpo até o momento em que você e ela são uma coisa só. Até o momento em que essa energia preenche desde o seu dedo mindinho, do pé até o último fio de cabelo. Uma vez que você sinta que essa energia se expandiu por completo, uma vez que você sinta que ela te preencheu inteiramente, você pode abrir os seus olhos quando quiser, no seu tempo, e retornar para cá. Volta no seu tempo, devagar. Às vezes você não consegue ficar tão imerso, e às vezes você imerge tanto que fica difícil voltar. E isso vai variando de vez para vez, de pessoa para pessoa. Não tem resposta certa ou errada. Mas eu quero saber como é que foi para você. Eu quero tanto que você anote as suas sensações. Eu quero que você anote o que você observou, como era essa energia que você visualizou dentro de si. Se teve dificuldade ou facilidade de fazer exercício. Se para ti se concentrar dessa forma, né, na meditação. E também visualizar uma energia que é uma ideia abstrata, se é fácil esse processo ou se não é. Tudo isso eu quero que você anote. Essas experiências são muito importantes.
E você pode colocar aqui nos comentários também. Eu quero saber como é que é a sua experiência, como é que foi a sua experiência, o que você visualizou. Porque o que a gente visualiza, né, nesse, nesse exercício, é a mesma coisa que eu quero que você visualize também em cena. Essa questão de ser capaz de visualizar a sua própria energia em cena, a questão de você poder se perceber em cena, entender o que que a personagem deve sentir energeticamente, tudo isso eu quero que você seja capaz de fazer e começa com uma simples meditação guiada. Uma outra pergunta que eu quero que você se faça é: essa energia que eu visualizei, ela representa o meu atual estado energético, o meu atual estado emocional? Vou dar um exemplo. Por favor, não se sinta influenciado pelo meu exemplo. Vou dar um exemplo só para ilustrar, né? Você está desde antes, já estava se sentindo calma, tranquila, leve, e a energia que você visualizou foi uma energia azul ou branca, com uma pulsação mais lenta, com uma forma não pontiaguda, mas uma coisa mais fluida, mais arredondada. Isso tudo pode condizer com como você está se sentindo agora. Condiz como você se sente, né? Agora, às vezes não. Essa energia pode ser influência de outra coisa. Pode ser tanto uma referência a como você estava sendo influenciada por alguma outra coisa fora de si, né? Barulhos da rua, barulhos de um cômodo do lado, ou também pode ser que seja a sua energia constante. Não necessariamente um estado emocional agora, mas só que seja a sua energia constante, certo? Então, quero que você pense o que é que você acha que essa energia representa, ok? Então, assim, o que eu quero trazer agora para você? Todo esse momento inicial da meditação guiada não é simplesmente um exercício só de visualização, de estar presente, apesar de que também é, e também é muito importante por si só. Mas eu também já queria dar essa primeira dica do que você pode fazer ao entrar em cena. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a energia da personagem, mas às vezes a nossa energia pessoal tá tão conturbada, tá tão agitada, que a gente precisa dar uma acalmada antes de entrar em cena e focar. E todo esse exercício muito simples que eu fiz agora, essa meditação guiada bem simples, é algo que você pode fazer. Você pode entender como que você visualiza uma energia mais calma, mais tranquila, mais focada e iniciar essa visualização dela pelo seu corpo e regulando também a sua respiração. A respiração ela é o nosso combustível básico. Combustível para a gente atuar, combustível para a gente se expressar. Então, se esse combustível ele vem de uma forma tranquila, eu visualizo essa energia mais tranquila, mais calma dentro de mim, pode ser que eu me foque mais. Pode ser que eu esteja mais atento, mais atenta ao que eu vou fazer cenicamente, certo? Então já fica essa primeira dica. Se você pegar esse exercício que a gente fez agora de meditação guiada e fazer várias vezes ao longo da semana, pelo menos uma vez por dia, você pode primeiro começar com os meus comandos e depois você pode simplesmente imaginar por si só. Uma vez que você já entendeu, não, acho que agora já peguei a ideia. Vou tentar fazer sozinho, vou tentar fazer sozinha. Vai lá, tente fazer, porque toda essa ideia de você focar, de estar presente, de entender a sua energia por dentro, pode ser muito importante para você começar uma cena bem. Que você não esteja com a energia completamente desfocada, dispersa, que você saiba o que tem que fazer em seguida, tá? Dito isto, anotou tudo, peço que anote suas impressões, peço que você anote a sua experiência, tá? Porque a gente vai continuar aqui, ok? Seguinte, de acordo com a neurociência, o que acontece? O que é essa energia emocional? Para a gente não ficar só na visualização abstrata, vamos falar agora de ciência, né? Quero dizer que a gente vai já voltar para essa visualização energética. Mas o que que a neurociência diz? A neurociência, primeiro que é um conceito bem amplo, né? Mas a neurociência tem vários estudos que indicam que funciona dessa forma a nossa forma de sentir e expressar emoções. Ela começa com um estímulo. Esse estímulo
Pode ser um estímulo qualquer. Pode ser algo que alguém fala, no caso da cena, né, o que alguém me fala, o que é que o outro me fala. Pode ser um toque, pode ser até uma lembrança, uma memória. Essa memória, essa lembrança, esse estímulo que me acomete, esse estímulo que vem até mim, eu recebo e eu começo a ter alguma reação física. Essa reação física é o que a gente chama de emoção. Então, a emoção, de acordo com linhas, e eu posso depois deixar aqui os referenciais teóricos, né? Mas de acordo com várias linhas da neurociência, a emoção ela é sim uma reação física do corpo em relação à minha temperatura, ao meu batimento cardíaco. O sentimento é a interpretação que a gente faz dessa reação física. Então, quando eu paro para pensar e raciocinar, seja né, de forma consciente rápida, ou seja, até depois sobre o que aconteceu, eu retomo o que eu estava sentindo, eu percebo, penso o que eu estava sentindo e eu interpreto. Ah, então eu estava frustrado. Ah, então eu estava irritada. Depois disso é que vem a expressão. Depois que eu sinto as coisas no meu corpo, é que eu vou me expressar. Então eu recebo esse estímulo, eu sinto algo, eu processo algo aqui dentro e depois eu vou me expressar. Essa racionalização do sentimento, eu estou colocando assim de uma forma bem básica, junto com a emoção e nesse processamento emocional, que é a parte do meio, porque é mais fácil para o nosso trabalho de ator e de atriz que a gente também não precisa ser o cientista, um neurocientista, né? Mas quanto a algumas personagens, tem personagens que elas são tão impulsivas que essa parte da racionalização, da interpretação do sentimento vem muito depois. Ela basicamente ela sente, tem uma reação física e já expressa alguma coisa, né? Isso é interessante para alguns personagens, mas no geral vamos pegar como se fosse estímulo, esse processamento emocional e a expressão, né? Então vamos colocar como se fosse apenas estímulo, emoção e expressão. O que a gente está fazendo de visualizar é a parte do meio. Quando eu coloco uma energia que eu estou sentindo emocional, né? Quando eu estou sentindo, eu ainda não, é como se eu não tivesse ainda processado racionalmente, eu estou só sentindo. Então, ver essa energia muito forte, vermelha, pulsante, e eu quero me expressar a partir disso. Pronto. Isso que você está visualizando que a personagem vai sentir, isso aqui é emoção. Isso aqui é energia emocional. Como a gente vai expressar alguma coisa a partir disso, aí que vem a questão. Porque a parte emocional é a parte que eu visualizo. A parte da expressão, que é comportamental, é a parte que eu tenho controle, que eu expresso. Porque eu tenho controle sobre a minha respiração, sobre o meu corpo, minha voz, meu olhar e meu rosto. Lembra que são as 5 instâncias da expressão que eu falei na aula passada? Pois é. Então, uma vez que a gente tem controle sobre essa parte da expressão, a gente vai atuar muito em cima desse comportamento. Mas essa parte do meio a gente só pode visualizar e entender como é que ela reverbera na nossa expressão pessoal, certo? Então, tudo isso. Ah, eu vou passar aqui a página, né, para não deixar de falar nada importante para vocês. Então, assim, vamos pegar uma energia diferente da que você visualizou sua. Vamos pensar, vamos agora fazer uma atividade prática, certo? A partir disso. Dei aqui um referencial teórico inicial para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece na vida real a questão do estímulo, da emoção e da expressão. Por que que eu trago isso? Porque esse teatro é um reflexo da vida. E muitas vezes também o inverso é verdade. Mas vamos focar aqui. Se teatro é o reflexo da vida, quer dizer que quer dizer que eu preciso entender como é que a vida acontece para poder também fazer um reflexo disso no palco. Nem que seja para quebrar completamente, nem que seja para desconstruir como isso funciona, eu preciso primeiro entender, tá? E eu gosto muito da ideia no teatro de identidade, sim, de desconstruir, mas reconstruir depois. Reconstruir a mensagem, só você pode passar para as pessoas um reflexo de quem você é e da sua vida, certo? Mas vamos lá. Continuando. Eu quero que você pense numa energia diferente da que você sentiu na meditação guiada. Então, por exemplo, se você sentiu uma energia muito calma, muito leve, muito tranquila, vamos pegar uma energia diferente, uma energia que ela seja mais forte, mais pontiaguda, com uma pulsação forte, uma frequência alta, tá?
E a mesma coisa inverso. Enquanto você escolhe, eu vou beber um gole d'água. Porque, que nem da outra vez que eu falei, muito importante, cuidem, né, dos seus corpinhos, porque o seu corpinho, para expressar bem, também precisa estar bem. Então, beba água. Escolheu? Se tiver escolhido, vamos lá. Eu quero que você comece a visualizar essa energia. Vamos começar só da visualização. Alguma coisa, para te situar, né, na história. Alguma coisa aconteceu, e essa coisa que aconteceu fez seu corpo reagir. E a reação do seu corpo é você começar a sentir essa energia dentro de você. Essa energia você pode associar diretamente a uma emoção, mas também pode não associar. Deixa só essa energia dentro de você visualizando. Visualiza essa energia. Deixa ela crescer dentro de você. Da mesma forma da meditação, deixa ela se expandir. Enquanto ela vai se expandindo dentro de você, eu quero que você comece a deixar sua respiração ir no ritmo, na frequência dessa energia. Eu quero que a sua respiração reflita essa energia. Então você começa a respirar da forma como essa energia te conduz. Se é uma frequência alta, você começa a respirar na frequência um pouco mais alta e um pouco mais alta. Se é uma frequência mais baixa dessa energia, você começa a respirar de uma frequência mais baixa e ainda mais baixa. Vai de acordo com o que você está visualizando e deixe seu corpo refletir isso. Aos poucos, enquanto você vai respirando, o seu corpo também vai reagindo. A respiração, que é o combustível, ela vai levando o seu corpo, o seu rosto, o seu olhar a mudarem a forma deles, a se comportarem tal e qual a energia e a sua respiração. Então deixa isso começar a reverberar em todo o seu corpo, no seu rosto, no seu olhar. Deixa isso reverberar, deixa isso expandir até um ponto que você relaxa. Por que eu tô falando isso de relaxar? Cessa um pouco agora, para um pouquinho, porque se você escolher uma energia muito alta, pode ser que você comece a, inclusive, hiperventilar. Mais uma vez, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam as energias e as expressões, mas eu não quero que vocês se machuquem no processo, ok? Se tiver funcionado para você, ótimo. Se não tiver funcionado, não tem problema. Isso é uma questão também de repetição, tá? É uma questão de que você vai começar a entender melhor como isso funciona uma vez que você fizer mais e mais e mais, certo? Mas o que eu quero aqui? Eu quero que você entenda que, às vezes, antes de você sequer saber o que a personagem deseja, ela primeiro tem que sentir as coisas antes. Antes de ela desejar sair de um lugar, ela precisa se sentir mal nesse lugar para que ela queira sair desse lugar, entende? E o que é se sentir mal, por exemplo? O que é se incomodar? É basicamente receber os estímulos que te incomodam e deixar isso incomodar o seu corpo, deixar isso incomodar a sua energia. A energia da personagem geralmente é uma energia X, mas por conta desses estímulos ela começa a se sentir de forma diferente. Ela começa a ficar enjoada, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar frustrada, ela começa a não sentir nada, na verdade. Não tem nada que faça ela ter vontade de fazer alguma coisa naquele lugar, entende? Então o contexto ele gera o estímulo. A partir desse estímulo, você começa a visualizar essa energia que foi afetada por esses estímulos. E aí começa a expressão. Como a personagem vai expressar depende muito de cada ator e de cada atriz. Tanto de como você faz isso naturalmente na sua vida, quanto também de quem é essa personagem que você está interpretando, né? Qual é a sua atuação. Por que eu falo isso? Porque sabe como é que você faz uma transição energética de um estado para o outro? E aí eu preciso disso até para a atividade final de hoje. Eu falo isso porque numa cena, se essa personagem que se incomodou nesse contexto, ela não vai ficar incomodada a cena inteira. Várias coisas podem acontecer. Os estímulos podem mudar. Uma pessoa pode chegar e pode falar uma palavra de candura, uma palavra de carinho, uma palavra de gentileza e ela já se sente melhor. Porque aquele afeto, enfim, aquele carinho da outra pessoa afetou ela positivamente no corpo dela. Ela sente melhor com aquilo.
E aí, numa mesma cena, às vezes você tem inúmeras transições energéticas, e às vezes você precisa sentir várias coisas diferentes. Como é que você faz? Isso aqui você pode fazer em casa. Dessa vez eu não vou fazer a parte prática, eu vou te ensinar como é que faz na teoria e depois eu quero que você faça também em casa treinando isso, tá? Inclusive na última atividade de hoje que eu vou passar. Eu quero que você, basicamente, comece a sentir essa primeira energia, porque foi esse primeiro estímulo. Então vamos supor que esse primeiro estímulo foi alguém que gritou com você. A pessoa ter gritado contigo começou a mexer com a sua energia. Isso mexe, ativa o nosso sistema nervoso, ativa o nosso sistema de defesa. Então nosso corpo fica tenso, nosso batimento cardíaco aumenta. Então essa energia que eu estou visualizando para mim, essa energia que eu estou sentindo, ela começa a ser maior, uma frequência mais alta. Se você quiser colocar, é uma energia de raiva. Pronto. Alguém gritou contigo, então você quer começar a definir a energia, não tem problema também. Você pode colocar o nome das emoções. E você começou a sentir essa energia de raiva. Mas eu não quero que você pense, eu estou com raiva. Eu quero que você visualize e sinta essa energia de raiva dentro de você. E não pare por aí. Você deixa ela crescer nas 5 instâncias da expressão, como eu tinha falado. Uma vez que você chegar nesse ponto, que é o que a gente fez nessa atividade anterior, pronto, eu cheguei nessa frequência muito alta. E aí eu recebi um outro estímulo. Esse estímulo, na verdade, que foi uma palavra de consolo, que na verdade foi um abraço, na verdade foi uma promoção que eu ganhei no trabalho, isso me deixou muito feliz, já mexeu com essa energia. Então, para fazer uma transição, eu não vou de um lugar para o outro de uma vez. Eu vou pensar. Perdão, eu não vou pensar necessariamente, tenho que ter muito cuidado com a palavra pensar. Eu preciso visualizar essa nova energia. Eu preciso visualizar que essa energia de raiva que estava assim, completamente gigante, ela começa a diminuir. E ela começa até a mudar de cor. Então, se ela era um vermelho, um laranja, não sei como é que você visualiza a cor da raiva para você, ela começa a se tornar uma outra cor. Um verde, um azul, um amarelo, não sei. Mas eu só sei que essa nova cor que você visualiza ela precisa completar essa transição. Porque enquanto você está visualizando e sentindo que essa energia está mudando dentro de você, a sua expressão também vai mudando aos poucos. Então, se eu estou olhando para mim, eu estou sentindo, visualizando essa energia que ela está mudando, a minha expressão, que talvez estivesse muito agressiva, ou me fizesse coçar e querer arranhar meus braços, agora, essa minha personagem, ela está sentindo outra coisa. E eu vou fazendo essa transição gradual. É claro que, dependendo da personagem e do contexto, às vezes essa transição acontece de uma vez, de uma hora para outra, repentinamente, porque é uma notícia, um novo estímulo muito grande, e outras personagens não. Em outros contextos demora e ela vai fazer essa transição de forma muito lenta. É de caso a caso, é de estudo a estudo. Mas entende que precisa vir da ideia de como que ela está sentindo de acordo com o contexto dela, para depois que eu entender como que ela se sente, é que eu vou começar a expressar de fato na cena. Tá entendido isso? Mais uma vez, se tiver qualquer dúvida, tanto você pode colocar aqui nos comentários do vídeo, como também você pode aproveitar os momentos que eu abro na comunidade do WhatsApp para vocês perguntarem, sugerirem, comentarem, que eu também vou lá e vou ler cada mensagem que você mandar, certo? E vou tentar te responder. O link para a comunidade está aqui já na descrição do vídeo. Se não tiver nenhuma dúvida até agora, espero que você tenha, né, me dito qual é. Eu quero falar um pouquinho sobre a atividade de hoje, certo? Antes de falar da novidade final e antes de falar de outras coisinhas também para a gente encerrar esse momento de hoje. Vamos lá, passar aqui de novo a página, né? Porque eu não posso deixar de falar nada para vocês. Você já assistiu Central do Brasil? Se já, me conta aqui nos comentários, se gosta, não, mas todos nós sabemos que é um clássico. Tem uma cena específica no final do filme, e aí, para essa atividade, se você não assistiu Central do Brasil, eu recomendo altamente. Mas tem uma cena final do filme que é uma carta que a Dora lê pro Josué. A gente vai pegar esse exato momento, um momento crítico, um momento forte, fortíssimo. E o que eu quero dizer é que vocês vão gravar um vídeo reagindo a essa carta. Ou seja, qual é a atividade da semana? Aqui no link que eu deixei na descrição já dessa cena de Central do Brasil, eu quero que vocês se gravem
reagindo à leitura da carta feita pela Dora. Se você vai se colocar no local de um personagem do filme, ou se você vai fazer algo novo e não, eu vou colocar aqui uma outra pessoa lendo essa carta, eu vou reagir dessa outra forma. Tudo bem. O que eu quero ver, na verdade, são suas reações que reverberam nas 5 instâncias. Eu quero ver sua respiração mudando, seu corpo mudando, rosto, olhar. A voz é que eu deixo. Eu vou tirar a voz dessa vez. Vamos com calma, vamos com muita calma. Porque, como é uma leitura de uma carta, não precisa você falar por cima. Mas o que eu quero que você entenda é que cada coisinha da carta, cada fala, cada palavra, ela pode ser um estímulo diferente para sua energia. Claro que você também não vai colocar, né, sua energia mudando a cada palavra, senão também vai ser um show, uma montanha-russa de emoções que as pessoas não acompanham e não se identificam. Mas eu também, uma coisa que eu não quero fazer, que eu não quero ver, na verdade, é o inverso disso. É você fazer a carta do início ao fim com uma energia emocional só. Até porque, no próprio Josué, essa carta desperta inúmeros diferentes estímulos. Ela é uma série de estímulos diferentes, né? Desperta inúmeras reações diferentes dele. Então, quando você for se gravar, você solta o play no vídeo. O vídeo que eu tô deixando aqui o link, ele é bem grandinho, então dá para você começar a se preparar nos primeiros minutos, para quando a carta começar, você já está dentro de cena, e aí você pode voltar e fazer aquela meditação guiada. Essa meditação, inclusive, ela pode servir para ser a visualização da primeira energia. A visualização daquela energia que você começa a cena, como se fosse o momento anterior a começar a essa reação. Então você vai dar o play, você vai estar lá, prestando atenção na sua energia, como é que ela começa, para entender que você já começa a cena sentindo coisas, você já começa a cena expressando coisas, e aí começa a voz dela. E aí ela começa a narração dessa carta. E aí eu quero ver as suas diferentes reações a cada parte da carta. Se você quiser um conselho, eu te aconselho a, antes, estudar a carta. Entender quem é que você vai querer que esteja lendo essa carta para você. Se é de fato a Dora do filme, se é qualquer outra pessoa. Agora tá liberado, porque o meu foco é na sua expressão. E você marcar pontos diferentes da carta que tenham estímulos diferentes para você. Ou seja, quando ela falou isso, agora na verdade vai me dar uma raiva por conta disso, disso e disso. Mas já nesse ponto, eu já me sinto esperançoso, porque ela deixou em aberto. Talvez ela volte um dia. Será que ela volta um dia? Será que nunca mais ela volta? Enfim, eu quero que você faça estudo dessa carta para que a sua reação ela seja condizente, né? Uma reação que condiz com os estímulos que estão sendo dados. Então, a cada nova frase, a cada novo bloco que eu configurei a carta, eu vou reagir de uma forma diferente. E eu vou deixar isso reverberar na minha respiração, no meu corpo, no meu olhar e no meu rosto. Mais uma vez, esqueçam por hora a voz, ok? Depois disso, uma vez que vocês tenham ensaiado algumas vezes, pelo menos, tá? Não façam no completo improviso essa atividade. Eu quero que vocês sejam capazes de reviver essa jornada emocional várias vezes. E uma vez que você tenha ensaiado, eu quero que você grave e me marque no @MatheusMentor, tá certo? No Instagram. Porque eu quero ver as suas criações, eu quero poder presenciar as suas escolhas cênicas, tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, mais uma vez, nos comentários daqui ou no grupo do WhatsApp, na comunidade lá, o link para entrar também nesse grupo vai estar aqui na descrição. Recapitulando, pegue esse trecho da narração da Dora, de Central do Brasil. Ela vai narrar uma carta e você vai se gravar reagindo a essa carta. Cada pedacinho da carta vai gerar um estímulo diferente, vai te fazer sentir de uma forma diferente. Eu quero ver não só como você vai ser impactado, mas também como você vai expressar essas diferentes energias emocionais que você vai sentir ao longo da carta. Tá certo? Ensaiou várias vezes, gravou, coloca nos stories, coloca no feed do Instagram e me marca que eu também quero ver. Tá certo? Bem, é isto a atividade da semana. Lembrando que toda semana eu vou tentar passar uma atividade para que vocês estejam sempre na manutenção do seu ofício. Porque um ator ou uma atriz de identidade
sabe que, no final das contas, o mais importante é sim mostrar a história que só você pode expressar. Mas para você chegar nesse ponto que você tem a sua digital artística, que só você pode expressar tal coisa, exige muito trabalho sim, exige muito ensaio, muita técnica, porque não é fácil. Mas nada que é verdadeiramente bom também vem tão fácil assim, né? Então vamos nos dedicar, que eu sei que vai sair um ótimo resultado, né? E aí eu vou olhar aqui meu caderno, por quê? Ai, tem a novidade! Quase que eu esqueci. Qual é a novidade? Agora em junho, eu vou abrir alguns horários na minha agenda para fazer a mentoria individual de expressão e performance. Ou seja, se você quer desde apresentar um TCC até fazer parte de uma banca de audição, né, você fazer uma audição, preparar uma cena e tudo mais, um monólogo, eu vou liberar alguns horários, porque agora eu vou finalizar com alguns alunos, eu posso começar com outros. E essa mentoria individual, ela é muito pontual. Você chega com um objetivo. Eu quero apresentar minha banca de TCC melhor. Eu quero fazer essa cena no meu curso de teatro melhor. Que nem eu fiz com uma amiga minha há 2 semanas atrás e foi muito divertido trabalhar a Selminha, do Beijo do Asfalto. Tudo bem que divertido por ser com uma pessoa próxima e por ser, né, um processo divertido muitas vezes, mas também muito tenso, que é uma personagem tensa. Mas, para deixar bem claro, eu vou avisar quando essas vagas estiverem abertas, mas vai abrir as mentorias individuais de expressão e performance. Então já vai pensando aí, será que eu tenho um, uma cena que eu queira muito trabalhar, preparar para ser meu repertório, para uma audição? Uma cena que eu queira trabalhar no meu curso de teatro, eu preciso fazer uma apresentação para uma banca de TCC, eu preciso fazer uma apresentação no meu trabalho, eu preciso fazer uma apresentação na minha escola, eu quero falar isso melhor, eu quero expressar melhor. Tudo que envolver expressão e performance, estou aqui para te ajudar, certo? E logo mais eu chego com as informações em relação horários, valores, tudo mais, mas já queria deixar pronto para que você se organize, escolha aí o que você gostaria de trabalhar e já fique preparado porque as vagas serão bem limitadas, tá certo? Eu acho que a novidade ficou bem explicada. É... Seguinte, então nessa semana essa grande aula, ela foi sobre a gente entender o que é essa energia emocional da personagem. Não só essa energia, mas da onde que ela vem, dos estímulos, e para onde que ela vai, que é a expressão. Entender que essa energia emocional não é algo que eu possa controlar. Eu não controlo exatamente como é que eu sinto as coisas, o que é que meu corpo vai reagir, né? Eu consigo visualizar isso, mas eu não controlo. O que eu controlo é a minha expressão. E é muito importante controlar a minha expressão porque é o que chega no público, é o que chega no outro, certo? Então, se eu olho pra mim, se eu paro e penso, caramba, eu posso controlar minha expressão, é porque eu posso fazer escolhas cênicas. E é isso que eu quero ver na atividade da semana, que é essa carta da Dora, que é a belíssima, incrível Fernanda Montenegro lendo do filme Central do Brasil, certo? Então a gente viu tudo isso. E para a próxima semana, eu acho que eu vou deixar em aberto no grupo. Vou acabar perguntando sim para vocês da comunidade Teatro e Identidade o que é que vocês gostariam. Qual o próximo tema que vocês gostariam de trabalhar? Porque eu tenho algumas opções em mente, mas queria primeiro ouvir vocês, certo? Aquela última olhada no caderno. Hum, então é isso. E lembrando que também lá na comunidade eu deixo sempre um momento em aberto para a gente conversar e tirar dúvidas, darem sugestões. Então entre na comunidade, me siga no @Matheus Mentor. Mas principalmente, se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, se você foi surpreendido, surpreendida, se gostou, por favor, deixa o like, compartilha com mais alguém que tem interesse, deixa um comentário. Mas se for só o like, tudo bem. Já estou feliz com isso, ok? Pois é isto. Um beijo e até logo.